Isabel, professora de História, e agora a gente vai fazer a segunda parte de exercícios sobre os governos totalitários. A gente vai fazer essa daqui baseada num filme, que fala sobre esse período nazista. Vários filmes retrataram, alguns de forma mais fiel à realidade, outros de forma mais fantasiosa, sobre esse período da história, sobre o governo nazista. O filme A Queda, Os Últimos Dias de Hitler, recentemente exibido nos cinemas, causou polêmica, pois, segundo alguns críticos, humaniza a figura de Hitler. A principal preocupação desses críticos era que o público do filme, ao ver Hitler em cenas do cotidiano doméstico, simpatizasse com sua figura e passasse a ver o nazismo de forma mais tolerante. Em resposta às críticas, o diretor do filme afirmou que sua intenção era oposta: aumentar a discussão sobre o período nazista para evitar que as ideias propagadas por Hitler pudessem reaparecer na política atual. Por que isso é uma preocupação, gente? Uma série de movimentos que acontecem hoje se auto-intitulam neonazistas, E eles pregam a violência, eliminação das pessoas com que eles não concordam, da mesma forma que Hitler, naquela política interna dele, procurava eliminar judeus e outros que não eram vistos por eles, Ele era visto como inferior à raça ariana. Hoje tem vários movimentos denominados neonazistas que tentam de alguma forma recuperar esses valores. Então, quando você põe um filme humanizando Hitler, ou seja, porque a gente tende muito a ver a pessoa só como ruim ou boa. E aí, quando o filme mostra o cotidiano, apontavam que podiam achar que Hitler não era tão ruim assim. E que as pessoas pudessem voltar a querer seguir, dar força a esses movimentos neonazistas. E o diretor do filme fala que não, que na verdade não é isso. É só para trazer sempre à tona a discussão sobre o que foi esse governo, para que as pessoas tivessem noção de como traumático foi. Vamos para a pergunta. Então vamos lá. Dessa forma, em meio à polêmica, os dois lados manifestaram intenção semelhante. Isso daqui eu já expliquei para vocês agora, sobre o cinema, sobre qual foi a crítica, o que o diretor rebateu, mas vamos ler as opções? Letra A. Alertar para os riscos do totalitarismo e das ideias racistas, como as defendidas pelo nazismo e aplicadas na Alemanha nas décadas de 30 e de 40. Letra B. Proibir a liberdade de expressão para que tanto o nazismo quanto outras ideologias autoritárias, como o socialismo soviético, sejam eliminados. Letra C. Restabelecer a liberdade de organização político-partidária no Ocidente, oferecendo alternativas institucionais para a difusão dos ideais nazistas. Letra D. Impor os princípios enunciados no Tratado de Versalhes, que pediu, em 19, a Alemanha de produzir armas e que foi ignorado pelos nazistas. Bom, gente, vou marcar aqui para vocês. A resposta certa é a letra A. Por quê? Tanto a crítica em cima do filme quanto o rebate, o que o diretor respondeu, vão muito em cima da questão das ideias totalitárias, das ideias racistas que eram dentro do governo nazista, pregadas por Hitler. Então essa discussão gira muito em torno de propagar ou não novos ideais racistas. Então, quando você fala riscos do totalitarismo e das ideias racistas, é para que isso não ocorra novamente. Você está tentando frear a humanização do Hitler para quê? Para que não seja visto como um exemplo que pode ser seguido. Vamos para a próxima? Nas primeiras sequências de O Triunfo da Vontade, filme alemão de 35, deixa eu fazer uma pausa. Novamente o cinema. Só que aqui, um outro tipo de cinema. É aquele cinema que foi apoiado pelo governo nazista, Lembrando sempre que a propaganda era uma forma muito utilizada pelos governos totalitários para conseguir se manter no poder e ter apoio da população. Então o cinema alemão, junto com a propaganda como um todo, foi muito forte para a legitimação do governo. Vários filmes foram feitos, mostrando e afirmando essa superioridade
tanto do governo de Hitler como do ideal de nação que eles tinham. Vamos continuar. Hitler chega de avião como o esperado Messias. O bimotor plana sobre as nuvens que se abrem à medida que ele desce sobre a cidade. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria: o sol desapareceu atrás das nuvens, mas quando o Führer chega, os raios de sol cortam o céu hitleriano. Então você vê, o nome do filme é O Triunfo da Vontade. Então você está mostrando o triunfo do governo nazista. E quando você mostra o Hitler, né, descendo, assim, como desaparece atrás das nuvens, os raios de sol cortam o céu, ele vem como esperado Messias. Aqui você está vendo uma outra característica muito forte desse governo, que é o que? Você botar o líder, né, como um Messias, como aquele que vai guiar o povo. É a exaltação da figura do líder. Isso é uma característica muito forte. O texto mostra algumas características centrais do nazismo. Vamos lá. O desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios religiosos do catolicismo. A glorificação dos principais lideranças políticas e a depreciação da natureza. C. O uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder. Precisa continuar? Não. Aqui é isso, assim. O cinema, eu botei duas questões em seguida sobre cinema, exatamente para mostrar para você como que o cinema foi usado tanto para legitimar esse governo, como depois para deslegitimar. Né? Durante o governo, o cinema alemão, né, o próprio governo financiava, e agora a gente vendo, né, de trás para frente, como o cinema mostra o contrário, tenta mostrar todos os horrores que aconteceu durante esse período. Então a resposta é a letra C, cinema como propaganda política. 8. Diante dos resultados da Primeira Guerra Mundial na Europa, entraram em decadência os valores civilizacionais construídos no século XIX e com eles as matrizes fundadoras do Ocidente, sendo substituídos por novos valores. Assinale a alternativa que relaciona corretamente eventos do período posterior a 1918 com os eventos anteriores a 1930. Então está falando o quê? Do período entre guerras. Esse período entre guerras, primeiro, ele é muito marcado pelo final da Primeira Guerra, certo? Quando é assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, as condições que são impostas por ele, são fundamentais para você entender por que surgem esses governos totalitários. A economia desses países estava totalmente arruinada. Vamos pensar principalmente no caso da Alemanha. A Alemanha sofreu muito com o que veio pelo Tratado de Versalhes, né, no final da Primeira Guerra Mundial. No período entre guerras também aconteceu a crise de 29, a crise econômica que teve repercussão mundial, que afetou todas as economias. Então, esses dois eventos que acontecem no período entre guerras explica a emergência disso, né, desses governos que são totalitários, que são autoritários. Vamos lá. Letra A. Começo da militarização europeia com a criação da OTAN. Crise econômica de 29. Início da hegemonia norte-americana com a Segunda Revolução Industrial. Construção do Muro de Berlim. Ascensão do nazismo na Alemanha com a liderança de Hitler. Crise do socialismo real. Letra D. Fim da hegemonia inglesa e de seu modelo industrial. Início de movimentos sociais críticos do liberalismo, como o fascismo italiano. Então, olha só, Primeira Guerra, eu falei um pouquinho do que aconteceu na Primeira Guerra, mas uma coisa fundamental. Até então, quais economias eram as economias que se destacavam? As economias europeias, principalmente Inglaterra e França. A Inglaterra foi onde começou a Revolução Industrial, era aquela nação onde mais desenvolvia a sua questão mesmo da indústria. Quando acaba a Primeira Guerra e ela participou, foi diretamente afetada, a economia europeia entra em declínio. Quem surge como nova potência
são os Estados Unidos. E é por isso que quando tem a crise de 29 nos Estados Unidos, todo mundo é atingido, porque a referência econômica mundial após a Primeira Guerra se desloca da Inglaterra para os Estados Unidos. Então, nessa questão aqui, eles estão pedindo exatamente para você pensar sobre o fim dessa hegemonia inglesa e do seu modelo industrial. E aí, quando pensa em início de movimentos sociais críticos do liberalismo, vamos pensar o seguinte: quando pensa fim da hegemonia inglesa, foi na Inglaterra, principalmente a partir da Revolução Industrial, que se desenvolveu o liberalismo econômico, né? A necessidade de você deixar o mercantilismo para trás, onde o Estado intervia fortemente na economia, e construir um modelo que favorecesse a burguesia e, portanto, o desenvolvimento industrial, fez com que a Inglaterra vestisse mesmo a questão do liberalismo econômico. Quando a sua economia entra em crise, aquele modelo econômico que sustentava ela também entra em crise. E aí é quando o fascismo italiano ou o alemão, ele começa a se desenvolver, pensando numa nova forma de você pensar e de você fazer o capitalismo. Entendido? Questão 9. Nós queremos um dia não mais ver classes nem castas. Portanto, comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Nós queremos um dia ver no Reis uma só peça, e vocês devem já se educar nesse sentido. Nós queremos que esse povo seja um dia obediente, e vocês devem treinar essa obediência. Nós queremos que esse povo seja um dia pacífico, mas valoroso, e vocês devem ser pacíficos. Adolf Hitler, dentro do filme do Triunfo da Vontade. Então vamos lá, algumas coisas antes da gente ir para a questão. Quando fala em classes nem castas, aí só para ficar mais claro o entendimento para vocês, é o que? Você está pensando em divisão da sociedade. Castas, então, você pensa mais marcado ainda, né? O sistema de castas é um sistema com pouca mobilidade, ou seja, se você é pobre, dificilmente você fica rico. Quando você pensa em classe, não. Classe você pode. Se era pobre, trabalhou, ganhou na Mega Sena, enfim, você pode ter essa mobilidade social. Em casta, não. Casta você pensa num modelo mais rígido, num modelo com maior dificuldade para mudança mesmo do status que você tem dentro da sociedade. Então, indo para a questão, o trecho anterior identifica algumas das características do projeto nazista, que governou a Alemanha entre 33 e 45. Entre eles, a defesa da adoção do comunismo, expressa na idade... Já falei, se você tiver uma questão sobre nazismo e falar que defende o comunismo, você já sabe que está errado. Recusa do uso da violência, expressa na ideia de povo pacífico. Vamos lá. Recusa sobre violência. O governo nazista foi um governo que se recusou a utilizar violência? Letra C. Submissão total da sociedade ao Estado, expressa na ideia de obediência. Ampliação do acesso ao ensino básico, expressa na ideia de autoeducação. Essa ideia apareceu ali? Então, eu vou marcar para vocês aqui, olha. É a letra C. Quando você pensa em submissão total da sociedade ao Estado, você pensa o quê? Num Estado que ele é forte, que ele vai guiar. Pensa nas imagens quando retrata Mussolini e Hitler. É ele acima do povo, guiando o povo. Então você está querendo o quê? Quando você pega a ideia de obediência, você pega o Estado como estando acima. O Estado, aquele que vai guiar e vai levar toda aquela nação para o bem maior. É o triunfo da vontade, é o triunfo da nação em cima das vontades individuais. Isso é uma característica muito forte. Supressão das vontades individuais em relação ao bem maior da nação. Vamos lá. Número 10. A experiência nazista alemã inaugurou uma nova modalidade na política: as grandes manifestações de massa. Todas
alternativas apresentam afirmações que contêm estratégias utilizadas na mobilização das massas no período nazista. É certo? Então vamos lá. Uma questão dessa é boa que você vai poder ver um monte de característica que foi daquele governo, procurando só aquela que não é certa, né? Então não é certo só uma que não é verdadeira. Letra A. O Führer estimulou o uso do uniforme para dissimular as diferenças sociais e projetar a imagem dos alemães como uma nação coesa. Letra B. O governo alemão atribuía enorme importância à política de rua pela capacidade dela transmitir sensação de conforto e encorajamento à multidão. Letra C. O governo nazista musicou, filmou e teatralizou os assuntos políticos para atrair a multidão aos eventos públicos. E letra D. O governo alemão estimulou linchamentos e execuções em praça pública visando ao incitamento ideológico. Então, olha só, vamos lá, vamos marcar? É a letra D. Aqui eu já falei para vocês várias vezes sobre a importância do governo nazista dos filmes, né? Mas não foram só filmes, as músicas, o teatro. Você tentava muito pela propaganda e pela arte atrair o povo, atrair a multidão. Além disso, né, o uniforme, não só o uniforme militar também era muito utilizado. Porque quando você está de uniforme, o próprio nome diz, você está uniformizando as pessoas. Você faz com que... Você está tentando que ela abra mão das suas liberdades individuais em prol do bem maior que é a nação. O uniforme faz o quê? Todo mundo é igual, todo mundo pertence a essa mesma nação. A outra coisa, a política de rua pela capacidade de transmitir sensação de conforto e encorajamento à multidão. Então são aquelas imagens das grandes marchas, né, do governo nazista ocupando as ruas para aquele povo estar sempre em contato e sempre se sentindo fazendo parte, se sentindo pertencente a esse governo. Bom, a gente chega aqui ao fim desse segundo bloco de exercícios sobre os governos totalitários, principalmente o nazismo e fascismo. Tchau!